Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, tô trazendo aqui a continuação do vídeo passado. Aí eu já comecei a produção, né? Tava batendo o chantilly, mostrei pra vocês o topo do bolo. Aqui eu já tô colocando meu chantilly no cupcake. Nesse chantilly eu bati ele bem, depois eu coloquei leite condensado, mexi ele bastante para ele poder ficar bem lisinho, né, e ficar bem bonito. E aí eu coloquei na manga de confeitar com um bico, um M da Wilton, esse aqui que eu tô usando. E aí fiz essas rosetas em cima do cupcake. E a minha amiga, ela fez também o topo, né? Ela queria o topo pros cupcake e ela fez o tema do bolo, né? O teminha da festa dele, que é do leão. E aí coloquei o topinho em todos os cupcakes, ficaram assim, bem bonitinhos, né? Quando vai para a mesa, forma aquele conjunto, fica bem legal, fica bem bonito. Aqui é o bolo, tá bom? Esse bolo aqui a gente fez no vídeo passado, né? Eu gravei para vocês algumas coisinhas. E aqui é um bolo de 25 centímetros de diâmetro, massa branca de baunilha. E aqui os recheios são beijinho e doce de leite, tá? São 2 camadas de beijinho e a camada do meio é de doce de leite. Esse bolo, ele ficou... O peso dele em si, eu não vou saber dizer para vocês porque realmente eu não pesei e eu não tenho essa noção de peso, né? Mas ele ficou numa altura de 15 centímetros já todo decorado, tá bom? Com o chantilly, com tudo certinho. Creio eu que sem o chantilly ele tava aí com uns 14, 13, 14 de altura. Ele ficou bem alto, ele ficou bem imponente mesmo, sabe? Aqui embaixo eu não mostrei para vocês, né? Mas aqui embaixo, entre a minha bailarina e o bolo, tem uma bandeja de papel, né? Daquelas de bolo mesmo. Eu coloquei aí por baixo, que é para poder facilitar na hora que eu for tirar esse bolo da minha bailarina e passar pro prato principal que vai ficar na mesa. E aí, né? Acabou que eu não mostrei para vocês, mas tem esse prato aí fazendo ficando entre o bolo e a bailarina. Esse bolo ele vai ser todo branquinho, como vocês estão vendo, né? É um bolo bem simples, mas que ficou muito bonito. E aí eu tô tentando mostrar de todos os ângulos para vocês, para terem uma noção, né, de como é que eu faço tudo, porque cada um tem um jeitinho de trabalhar, cada um faz de um jeito. E aí eu gosto sempre de estar fazendo da melhor forma, né, que seja fácil. Coloquei chantilly, uma camadinha simples de chantilly para poder fazer só a pré-camada para evitar que farelo de bolo saia e tudo mais. Depois coloquei o meu chantilly no saco de confeitar e vim aplicando realmente o chantilly que vai ser da decoração do bolo, que é essa que eu tô alisando agora aqui para vocês. Tá? Eu já poderia vir com a espátula de textura, porque esse bolo ele vai ter uma textura simples, mas vai ter. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Eu prefiro passar primeiro a minha espátula aí lisinha, né, para poder uniformizar esse chantilly por dentro, para ele ficar bem compacto mesmo no bolo e evitar futuras bolhas. Porque às vezes acontece da gente já ir para os finalmente, já deixar o bolo já com a textura, já deixar com tudo, e quando é depois, né, aparecem as bolhas. E depois que o bolo tá confeitado e depois que ele passa assim alguns minutos, não tem como passar a espátula de textura, porque assim, o chantilly que tá aparentemente por dentro, ele fica poroso. Ele fica com aspecto assim, como eu posso dizer para vocês? Ele fica com aspecto meio borrado, sabe? Eu não vou saber aqui explicar certinho, mas ele não fica legal para passar a espátula depois. Então, assim, todos os processos tem que ser logo que a gente passa o chantilly no bolo, né? Inclusive, vocês aqui vão ver que eu acabei machucando aqui a lateral do bolo e pelo fato do meu chantilly ainda estar aqui praticamente fresquinho, que eu tinha acabado de colocar, eu consegui fazer espátula ele novamente com tranquilidade. Mas se já tivesse passado um tempo, ele ia ficar assim, né, com aspecto tipo isopor, com aqueles buraquinhos, sabe? Isso que é o poroso. Ele fica assim um pouco ruim para trabalhar.
E aí eu fiz, né, o aspiralzinho na parte de cima do bolo, que já é de costume. Limpei essa bordinha para quando eu for tirar o bolo não sair vindo toda aquela parte. E olha aqui, eu já tinha feito, né, o estrago aqui embaixo. Bem aqui na bordinha onde eu tô pegando do outro lado, eu acabei machucando na hora que eu fui passar para minha bandeja. Eu achei que estava gravando e não estava. E agora eu tinha colocado novamente para gravar para vocês. E acabou que aconteceu. São coisas que acontecem. Esse bolo, como eu falei para vocês, ele ficou bem pesadinho. Eu não tenho aquela espátula própria para me repassar o bolo para outra superfície. Então aqui eu vou fazendo da forma que dá certo. Geralmente, quando é encomendas de finais de semana, meu esposo está em casa e ele me ajuda nessa questão. Porque um bolo grande desse, ele é bem pesado para uma única pessoa, né? Mas tudo que a gente faz com jeitinho, tudo que a gente faz é colocando o Senhor na frente, tendo todo um capricho, né? No final sempre dá certo. E aí, né, eu fui tentar ajeitar o bolo, porque sem condições de deixar ele dessa forma. Passei a espátula de textura aí, a minha espátula, aliás, primeiro eu tô passando para depois passar a espátula de textura. Eu não sei se vocês estão escutando barulho de fundo, mas é período de férias. E eu moro em um bairro, né, onde tem muita criança. E tem criança aqui passando na rua brincando e acabou que eu não sei se vocês vão escutar uma criança acabou gritando, mas enfim. E aí, como vocês viram, né? Passei a minha espátulazinha rosa e agora vim com a espátula de textura e o bolo ficou perfeito. Tipo, não ficou com aquele aspecto bagunçado, ele ficou lisinho ainda, porque eu tinha acabado de passar o chantilly. Se esse bolo já tivesse, tipo, descansado aí uns 5 minutos, aí o processo para fazer, para espátular ele seria um outro processo, para ele poder ficar lisinho novamente, né? E aí lá vai eu de novo tentando passar esse bolo para cima da bandeja principal, que vai ficar na mesa do bolo, da decoração. E dessa vez, graças a Deus, eu consegui passar com tranquilidade, mas é assim complicado. Não é uma coisa assim que eu diga para vocês, olha, é fácil. Não é tão fácil assim, porque a gente fica com receio, né? De machucar, de acabar borrando. Esse bolo era para mim ter afastado ele um pouquinho para a lateral, porque o topo do bolo era para ter ficado bem do ladinho. Vocês já vão entender, porque eu vou gravar um pouquinho aqui, vocês vão entender. Só que eu centralizei ele bem direitinho, né? Ele ficou lindinho assim, bem ajeitadinho. Mas na hora que foi para mim colocar o topo desse bolo, que aí eu fiquei pensando como fazer. Mas como eu já disse para vocês, quando a gente faz tudo com capricho e coloca o Senhor na frente, tudo dá certo, né? E aí me veio uma ideia na cabeça e eu acabei colocando do jeitinho que dava mesmo aqui e ficou legal, ficou bonitinho. E deu certo no final, para honra e glória do Senhor. Aqui eu vou tentando, né, dar um jeitinho aqui nas bordas, porque assim, era um bolo muito simples, né? Era só, ele era todo branquinho com a espátula de textura, então não tinha assim um certo acabamento para me colocar na parte de baixo e esconder um detalhe ou outro que acaba ficando. Mas eu fui, tentei e graças a Deus ele ficou bem direitinho. Pena que eu esqueci, porque assim, conforme foi a correria, eu tive que ainda fritar salgado, e eram muitos salgados, eram 2 centros de salgados que estavam aqui para me fritar, e acabou que eu deixei o bolo na geladeira, e quando eu dei conta já estava próximo já do horário da festa, a minha amiga veio buscar o bolo, e depois que eu me lembrei, depois que o bolo já estava cortado, em cima da mesa, que já nem tinha mais bolo, né? Que eu me lembrei que eu disse que, nossa, não bati uma foto do bolo, mas eu acho que tá dando aí para vocês entenderem direitinho, né? Aqui, como eu passei um pouco de chantilly na parte de baixo do bolo para poder dar o acabamento, eu vim fazendo a limpeza. Eu faço essa limpeza com guardanapo de papel mesmo, né? Eu compro aqueles fechadinhos de guardanapo de papel e aí eu vou utilizando eles para eu poder estar fazendo essa limpeza aí. Quando o bolo tá na bailarina, né? Quando o bolo já tá na bandeja e acaba acontecendo alguma coisa, eu vou e uso esse papelzinho.
Mas aí você também pode estar usando aqueles Perfex, eu acho que é isso o nome que dá, que é aqueles panos que a gente compra em um rolo também, né, em saquinho no mercado, dá para lavar, dá para reutilizar, né? O guardanapo de papel não, guardanapo de papel a gente simplesmente usa e joga fora. Esse outro lá a gente consegue reutilizar tranquilamente. E aqui aquilo que eu falei para vocês, essa lateral aqui onde está escrito seja forte era para ter ficado grudadinho dentro da bandeja, mas acabou ficando para fora, né? Aqui eu esqueci que eu estava gravando para o YouTube e acabei gravando em pé, aqui o processo, né? Tava aqui explicando alguma coisa, só que eu perdi o áudio desse momento e acabou que eu tô narrando aqui para vocês. Mas olha, gente, a quantidade de salgado que tinha. Muito salgado mesmo. Aqui tinha salgado de frango e de carne, né? Que foram os sabores que ela escolheu. E aí eu fui fritando eles devagar, porque a minha panela é uma panela pequena, né? E aí, se eu colocar uma quantidade grande de salgado, o óleo esfria e aí demora mais. Esse salgado pode encharcar mais com a gordura do óleo, né? E aí eu preferi ir fritando devagar para poder ficar sequinho, ficar gostoso e ficar legal aí para poder servir, né? Os convidados. E aí me deu essa vasilha verde praticamente cheia de salgados. E aqui, né, lá na festa, na casa da minha amiga, aqui na parte da frente da casa dela, ficou assim. Filmei de longe para vocês, porque já tinha convidados e tudo. E eu preferi filmar assim de longe. Foi uma festinha simples, mas foi muito linda. E foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouco do meu trabalho. Você que não é inscrito, eu te convido, se inscreve, deixa um like e um comentário e até o próximo vídeo. Tchau!